Olá, a paz, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você, com a sua família. Graças a Deus, nós estamos caminhando para um processo de retornar às nossas atividades aos poucos, com cuidados, mas Deus tem sido muito generoso com a gente, não é mesmo? Mas bem, hoje nosso compromisso aqui é de pensarmos mais um pouco sobre a palavra de Deus, dentro dessa temática do avivamento. E hoje eu queria pensar com você sobre a importância da palavra. Ah, Pastor Tiago, de novo, já falaram que a palavra é importante, que a gente precisa da palavra. Sim, mas hoje eu gostaria de pensar com você sobre como a palavra de Deus se envolve com a nossa vida, né? Às vezes eu tenho a sensação de que na vida cristã as pessoas, nós, né, de uma forma geral, temos em algum momento ou durante toda a nossa caminhada cristã a dificuldade de entender como esse espiritual, essa coisa invisível, se envolve com aquilo que é humano, com aquilo que é físico e corrompido pelo pecado. Parece que Deus, às vezes, é tão transcendente, tão distante, tão além, que é difícil na nossa mente conciliar como que Deus pode se envolver com o mundo. Eu lembro que quando eu era pequeno, as pessoas diziam que Jesus, quando retornasse, iria parar no céu, né? Ele não viria até a terra porque ele não poderia colocar os seus pés no mundo, porque o mundo é contaminado pelo pecado. Então era assim que era explicado para a gente por que Jesus não ia vir aqui na terra, ele ia ter que ficar lá parado nos ares, entre as nuvens, quando ele retornasse. E essas coisas, e tantas outras, né, como essa, falam de como a gente tem dificuldade de conciliar este Deus santo, puro, poderoso, eterno, com aquilo que é finito, humano, caído, imundo. Mas a palavra de Deus nos mostra que sim, Deus se relaciona com a criação e não apenas com o ser humano, mas com tudo aquilo que ele criou. Deus continua governando, continua agindo e continua, por meio do seu Filho Jesus, tendo uma esfera de ação na criação e naquilo que nós vivemos como criação. Há dois livros na Bíblia que são muito interessantes para a gente. O livro de Esdras e o livro de Neemias. Porque ambos os livros falam em óticas diferentes, percepções diferentes, sobre a mesma história, a mesma época e uma mesma situação. O povo tinha ido para o cativeiro babilônico, agora o povo está saindo do cativeiro babilônico, mas eles estão voltando para a sua terra e a sua terra está totalmente destruída. Os muros da cidade caíram, as casas estão devastadas, o templo está a ruínas, nada ali permaneceu, funcionou, nada foi preservado no processo do cativeiro. E agora Neemias, com algumas pessoas, e Esdras também, se envolvem na restauração integral da sociedade. O que eu quero dizer com isso? Ali não era só restaurar o templo, restaurar o culto e vamos orar, vamos jejuar, vamos oferecer os sacrifícios, as ofertas e aí Deus vai agir. Não. Eles tinham que se envolver na sociedade porque as casas estavam destruídas. Esse povo voltará para morar aonde? Qual a segurança que esse povo tem se os muros estão assolados e destruídos? Tudo foi queimado. O comércio não funciona porque não há estrutura para comércio, não há estrutura para plantação, não há estrutura para culto,
Não há estrutura para a alegria, para a cultura do povo ser praticada e vivenciada. Toda aquela sociedade foi afetada. Todas as áreas daquele povo foram afetadas, foram de alguma forma levadas a uma diminuição, a sofrer, a talvez até uma ideia de destruição quando eles também foram para o cativeiro. Só que aí é interessante que no meio do processo, Neemias e Esdras estão cada um atuando numa área, mas no mesmo projeto divino, né? Neemias mais envolvido no aspecto social, econômico, político do povo, e isso por ordem divina, por um processo divino, e Esdras está mais envolvido com a restauração do templo e dos ofícios do templo, sacerdotes, levitas, escribas, né, e tudo que dizia respeito a isso, porque o culto, a fé falava muito, tinha muito poder, muita influência e significado para o povo judeu. Então, ambos estão atuando em áreas diferentes, mas de um mesmo projeto. E no meio de todo esse projeto, no meio de toda essa ação de reconstrução de muros, casas, templo, eles encontram o livro da lei no meio dos escombros, no meio das ruínas daquela cidade. E então Esdras e Neemias levam o povo ao jejum, levam o povo à oração, mas eles levam principalmente o povo à palavra de Deus, a lei que Deus havia dado no monte a Moisés. E o texto bíblico em Neemias nos contará que o povo fica desde o amanhecer, 6 horas da manhã, até o meio-dia. São 6 horas ouvindo a exposição da palavra de Deus. Esdras, que era o escriba e então agora é o sacerdote, né, constituído ali para aquele retorno, para aquele povo, começa a ler a lei de Deus e não apenas ler. Ele lê a lei do Senhor, mas ele também explica a lei de Deus junto com outros que foram constituídos oficiais no templo do Senhor. E eles então começam a explicar, a interpretar a lei de Deus para o povo. E a palavra diz que eles precisam, Esdras e Neemias, intervir, dizendo para o povo que eles deveriam parar de chorar e celebrar a bênção de retornar à sua cidade, porque isso era um ato gracioso de Deus, de tanto que o povo chorava, contristado e quebrantado pelos seus pecados. Porque quanto mais eles ouviam da lei de Deus, mais ficava claro para eles que eles haviam desobedecido o Senhor e por isso haviam sofrido o cativeiro, porque haviam se distanciado do caminho da obediência, o caminho do temor, onde há a bênção de Deus. O que eu quero dizer com tudo isso? Que talvez nesses dias você esteja se questionando sobre como que será o retorno. Depois dessa pandemia, como que as coisas ficarão? A economia do nosso país está fragilizada. Os relacionamentos sofreram situações inúmeras nesses processos de quarentena. Muitas pessoas perderam entes queridos, amigos. Outros perderam trabalho, perderam o comércio, a empresa. As pessoas sofreram muitas situações, muita gente desenvolveu doenças psicológicas, psicossomáticas, desenvolveram fobias. Pessoas estão perdendo o tempo todo. Há muita fragilidade neste processo. Os hospitais estão cheios, a saúde, que já era precária na nossa nação, ficou ainda mais debilitada neste processo. Os nossos profissionais da saúde foram atingidos. E aí é a hora que a gente começa a perguntar: o que será de nós? Como que as coisas ficarão? E aí, para mim, a resposta é: nós estamos
em volta do quê? Nós temos feito um círculo, nós temos feito nós temos dado as mãos e feito esse vínculo em torno da pandemia, em torno dos problemas, em torno dos lutos ou em torno da palavra de Deus. Porque Esdras e Neemias nos mostram que a palavra de Deus está relacionada com a economia do povo. A palavra de Deus está relacionada com a reestrutura até da arquitetura, da engenharia das casas da própria cidade. A palavra de Deus está, sim, envolvida com os comércios dali. A palavra de Deus está envolvida com os aspectos da saúde, da política, da cultura, do lazer, das relações. A palavra de Deus, ela se envolve com tudo da existência humana. Deus não está apático a nada do que está acontecendo e a sua palavra nos mostra isso. Então, no meio de todo este conflito, no meio de toda esta pandemia, nós precisamos nos voltar à palavra do Senhor, colocar a palavra de Deus no centro e nós então ficarmos ao redor dela e recebermos as instruções, os nutrientes, recebermos as direções. Já não diz a palavra de Deus? Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. É a palavra de Deus. Se no meio desta situação nós temos tido obscuridade, nós temos tido momentos que estão entenebrecidos, né? Cheio de trevas, de escuridão, de sombras, a palavra de Deus é o que dissipará essas trevas para que a gente continue caminhando na direção da vontade de Deus, desfrutando das bênçãos do Senhor e no meio deste processo nós não sermos levados com Ele, mas nós permanecermos firmes no Senhor. Meu irmão, minha irmã, eu sei que é difícil, mas quando nós nos voltamos para a palavra, a gente encontra esperança. Quando eu olho para a história que Esdras e Neemias registraram nos livros, eu percebo que Deus está interessado na reconstrução integral de uma sociedade que se volta para a sua palavra. A palavra de Deus é um meio de restauração que nós precisamos agora. A palavra de Deus tem as respostas para que nós tenhamos uma restauração plena e integral da nossa sociedade. O Brasil precisa da palavra de Deus. Goiás precisa da palavra de Deus. Goianésia precisa da palavra de Deus. Essa é a esperança de que nós teremos um retorno triunfante e saudável sobre todos os processos que nós temos sofrido até aqui. Então vamos voltar à palavra do Senhor, a ler a palavra, a estudar a palavra, meditar na palavra e principalmente aplicar a palavra. Porque a palavra de Deus não é algo irreal ou distanciado da nossa vida. No meio deste processo, a palavra de Deus tem respostas para a gente. E não é aquela resposta de Deus, fala comigo, e eu vou abrir. Onde caiu, Deus está falando. Não. É do meditar diário. É da alimentação diária que eu terei as percepções necessárias e as direções necessárias para este tempo. Os médicos falam que a gente não aumenta a imunidade do dia para a noite. Como muita gente que nunca se alimentou bem agora quer mudar toda a alimentação achando que vai resolver tudo. Não é. Sim, nós temos que cuidar da alimentação neste período, mas isso tem que ser adotado como uma prática da vida. E isso fortalecerá a nossa imunidade. A palavra de Deus não é para ser algo consultado apenas em um momento. A palavra de Deus é para ser o alimento de todos os dias, para criar na gente resistência, imunidade, força, capaz de nos manter em qualquer momento, em qualquer fase. Nós resistiremos, porque estamos fortalecidos pela palavra de Deus. Então, como igreja do Senhor, vamos nos alimentar da palavra de Deus, porque Deus tem algo para nós, sim.
Esta é uma certeza da sua palavra. E a palavra de Deus permanece para sempre. Então a gente tem uma garantia ótima aí, o prazo de validade não passou, a palavra de Deus continua tendo eficiência. Então vamos para a palavra, que nós temos um tempo aí pela frente de reconstrução, de muita coisa aí na nossa vida, no nosso trabalho, na sociedade. E como Neemias, nós vamos estar com uma ferramenta de reconstrução na mão e uma arma de guerra na outra, mas tudo isso em nome do nosso Senhor. Preparados para pelejar, preparados para reconstruir, porque o nosso Deus está conosco e Ele nos dará a vitória em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe, volte-se para a palavra de Deus nestes dias e esteja pronto, porque estamos perto de um tempo de reconstrução. Então se prepare, porque ainda tem muito trabalho pela frente. Deus abençoe você e a sua família e até breve, se Deus quiser.